Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém? Amém. Pode tomar o seu assento. Nesta manhã maravilhosa, nesta manhã gloriosa, nesta manhã que nós nos reunimos para esta que é a maior e a melhor de todas as festas. Nós iremos aqui viver 3 momentos que se fundem numa coisa só. Nós vamos relembrar o passado, porque Jesus disse: fazer isso em memória de mim. Nós vamos nos fundir com o presente. Aquele que não comer do pão ou beber do cálice não tem parte comigo. E nós vamos trazer o futuro para as nossas vidas, porque nós estamos fazendo isso aguardando a volta de Jesus. Não existe nenhum outro ato na terra, não existe nenhum outro momento tão importante como este momento que eu e você iremos participar nesta manhã de Santa Ceia do Senhor. Esta é a maior de todas as festas, queridos. E eu vou confessar uma coisa para você. Eu queria ficar ali no meu cantinho, sentindo a presença de Deus. Ele estava tão gostoso. Quando os irmãos louvavam, eu disse: Jesus, isso não tem como nós mensurar o valor disso. Não tem como nós colocarmos uma balança e pesarmos. Não tem coisa melhor, irmão, que nós vimos num domingo de manhã como esse, aqui na casa do Senhor, e sentimos a sua presença maravilhosa. Sentimos Ele bem de perto, sentimos Ele aqui dentro do nosso coração ardendo. Então eu queria lhe convidar, olha aqui para mim, irmão, queria lhe convidar a você abrir as portas do seu coração. Sabe que uma das coisas que nós erramos com relação à compreensão da palavra de Deus, que nós até pregamos como um ato evangelístico, Apocalipse 3:20. Nós falamos como um ato evangelístico de Apocalipse 3:20, mas eu queria ler para você e para mim Apocalipse 3:20, para você e eu compreendermos o que nesse momento está registrado pelo evangelista João, que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém? Sabe para quem foi escrito isso? Para a igreja de Laodiceia. Isso aqui não foi escrito para as pessoas que não conhecem Jesus. Isso não foi escrito para as pessoas que estão no mundo, no engano lá fora. Isso aqui foi escrito por uma igreja, dizendo para aquela igreja que se ela ouvisse a voz do Senhor, se ela tentasse para bater na porta do seu coração, o Senhor entraria na sua casa. O que está falando da casa? Casa morada, templo do Altíssimo. É eu e você. Se nós nessa manhã abrirmos a porta do nosso coração, Ele entra em cima com você, na sua casa, na sua família. Ele vai curar a sua enfermidade, Ele vai sarar as suas feridas. Aleluia! Nós temos que abrir a porta do nosso coração e ouvir o Espírito Santo que está batendo em nós, irmão. Nós não viemos aqui como espectadores para assistir algo, mas nós viemos aqui como participantes do reino de Deus. Aleluia! Você veio aqui como participante? Amém? Então abra comigo a sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo de número 2. Atos, capítulo de número 2, e o versículo 42. Ótimo, está muito bom. Atos 2:42. Algumas vezes, nos cultos de Santa Ceia, nós já ouvimos essa palavra. Diz a santa palavra de Deus: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor,
E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, e louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém, meus irmãos? Amém. Queridos, nesta manhã de Santa Ceia, desde alguns dias atrás, quando eu e o pastor Josias conversávamos acerca da obra do Senhor, acerca da igreja, acerca dos conflitos, de tantas coisas que nós estamos vivendo, especialmente numa igreja local, como uma igreja aqui nas cidades de Barracão, de Dionísio Cerqueira, meus obreiros, e preocupados com muitas coisas que andam acontecendo por aí, porque quem verdadeiramente tem amor pela obra de Deus, quem verdadeiramente sabe o quanto vale o cheiro de uma ovelha, ele chora, ele se preocupa, ele lastima tantas coisas que acontecem por aí, e tantas feridas que são provocadas nas ovelhas, que muitas vezes não querem andar de acordo com o cajado do seu pastor. Naquele dia que nós conversávamos, ele e o pastor Josias, ele me disse que nós vamos fazer um culto de Santa Ceia, nós vamos congregar todos os bairros, nós vamos nos unir, nós vamos nos juntar para celebrar a Santa Ceia do Senhor e uma festa toda especial. Eu disse isso, pastor Josias, é inteiramente de Deus, é tudo que Deus quer. O que Deus quer é uma igreja integrada, o que Deus quer é uma igreja unida, o que Deus quer é uma junção de pessoas com o mesmo senso, com o mesmo propósito, com a mesma comunhão, com o mesmo Espírito. O que Deus quer, irmãos, é exatamente o que nós estamos vivendo nesta manhã. Eu e você juntos reunidos com o propósito. Aleluia! Mas o diabo não quer isso. O diabo quer nós isolados. O diabo quer eu e você na nossa casa, falando mal da igreja. O diabo quer eu e você na nossa congregação, achando que a nossa congregação é a mais santa de todas. O diabo quer nós no meio do seio das pessoas que só batem no nosso ombro e dizem que nós estamos certos e que os outros estão errados. O diabo quer isso, mas o Senhor quer a nossa comunhão, a nossa oração. Aleluia! Glória a Deus! Sabe o que fazia toda a diferença da igreja primitiva, da igreja de hoje? É que eles tinham tudo em comum, irmão Leomar. É que eles tinham o mesmo sentimento. Eles não tinham um sentimento de individualismo. Nós estamos constituídos de sentimentos de preconceito com relação aos outros. Eu quero dizer, irmãos, para vocês, que o preconceito ele não se dá simplesmente do maior para o menor. Ele se dá nas duas esferas, do menor para o maior, do maior para o maior. Quando nós vimos na palavra de Deus Jesus chegando na sua cidade natal, a Bíblia diz que poucos milagres ele pôde realizar lá. Por quê? Porque algumas pessoas começaram a dizer: ei, esse daí não é o filho de José e de Maria, esse daí, as suas irmãs não são fulana e beltrana. Começaram a colocar questionamentos. Sabe por quê, irmão? Eles não receberam os benefícios de Deus, porque fé não se trata de questionamento, fé se trata de entrega, de doação, de servidão, de nós irmos para a casa do Senhor e não olharmos para o irmão André, não olharmos para o irmão Lamar, não olharmos para os outros com sentimento de preconceito e de reprovação, mas de dizer para ele assim: uma hora Deus vai trabalhar na sua vida, uma hora vai ter um encontro verdadeiro com Deus, uma hora ele vai se encontrar e vai se pedir uma palavra, e o seu modo de vida, a sua maneira de ser vai ser mudada e vai ser transformada, porque há uma esperança, irmão, porque eu e você, nós também fomos alcançados por essa graça
por essa misericórdia. Então nós não temos o direito de julgar a ninguém. Nós não temos o direito de andar segundo o que o diabo tem querido estabelecer para nossas vidas e para a nossa igreja, em que nós não sejamos um em Cristo Jesus. A Bíblia diz que, por acaso, somos sendo do mesmo povo, nós podemos olhar para o pé e dizer que o pé não pertence ao corpo. Nós podemos olhar para as mãos e dizer que as mãos não pertencem ao corpo. Nós podemos olhar para o nosso joelho e dizer que o joelho não pertence ao corpo. Eu não posso olhar para o meu marido e dizer que ele não pertence ao corpo. Deus não me deu esse direito de julgamento. Deus disse na sua palavra instruída, através do apóstolo Paulo, neste ato que é o ato da Santa Ceia do Senhor. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É um ato individual. Eu e você. É eu e você. É nós. Não é nós que exercemos o julgamento, a condenação aos outros, mas é um ato meu e teu particular com Deus, de nós nos examinarmos a nós mesmos e amontoando a nossa vida espiritual. Igreja, olha aqui para mim. Nós temos perdido muito dos benefícios de Deus, porque nós estamos nos sitiando no individualismo, e o individualismo gera murmuração. Nós não vamos lá, porque eu não vou lá na igreja, porque agora tem ar-condicionado, que a igreja é a igreja dos ricos. Irmão, tira isso da tua cabeça. Não existe igreja dos ricos, não existe a igreja dos pobres. Existe uma igreja comprada e lavada e remida no sangue. Não existe uma igreja separada, existe uma igreja lavada. Ela tem as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Nós temos que abolir tudo isso, porque é isso que o diabo está querendo. Sabe por quê? Porque individualmente nós não podemos nada. O maior de todos os crescimentos e de todos os avivamentos aconteceu na igreja primitiva, a partir do momento, nesse ato que eles acabaram por entender o poder da comunhão. O poder da comunhão. Quando eles entenderam o poder da comunhão, que ele saiu e pegou, e a Bíblia diz que 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus. Sabe por que não tem mais 3.000 almas, ou 300 almas se rendendo aos pés de Jesus? Porque nós estamos vivendo um individualismo, porque nós estamos vivendo sobre, sabe, um sentimento de que nós estamos certos e que o nosso irmão que participa do mesmo corpo está errado. O que Deus está querendo para mim e para você é que nós nos demos as mãos e caminhamos firmes e fortes. O que Deus está querendo para a sua família é que você, pai, tenha amor para os seus filhos, que você não expulse eles de casa e diga: se ele estiver fraco, ainda que esteja fraco. Eu me lembro das muitas palavras do saudoso pastor João Batista, quando alguns chegavam e diziam para ele: pastor João Batista, os jovens estão desse jeito, porque tem cabelo assim, porque... Ele dizia: meu filho, eu prefiro um jovem fraco na igreja do que forte no mundo. Eu quero fazer essas palavras. Eu prefiro, ô pai, prefiro um filho fraco na igreja do que forte no mundo. Porque ele fraco na igreja, uma hora a palavra vai entrar com ele. Mas nós queremos constituir um bloqueio da santidade, irmão, de uma porta tão estreita que nem nós não conseguimos passar por ela. Nós queremos fechar tanta porta que nem nós não conseguimos passar por ela. Quando nós olhamos para essa palavra, diz que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. A primeira coisa que eu aprendo como um benefício para a minha vida, para a sua vida, porque nós devemos participar de uma igreja local. Por que eu preciso estar em membresia, em comunhão, em ligação?
Porque a Bíblia diz o seguinte, irmão, se a Mateus capítulo 18, versículo 18 e 19, a Bíblia diz que se acerca de algo, 2 ou 3 concordarem na terra, será ligado nos céus. Nós temos um livro do rol de membros, a lista cadastrada, aceitamos as pessoas que vêm para tomar a Santa Ceia. Nós estamos ligando a vida dela da terra para ser ligada nos céus. Elas estão debaixo de uma cobertura espiritual. Elas estão debaixo de uma direção e estão sob a orientação do cajado, do anjo da igreja, e perseverar na doutrina dos apóstolos. Sabe o que tem nos afligido, irmãos, como igreja? É que nós não queremos mais obedecer às nossas autoridades espirituais. Nós não estamos mais querendo servir integralmente de coração, de mente, de espírito, o nosso líder maior. Nós queremos andar segundo nós entendemos que é certo. Nós queremos andar segundo nós achamos. E a palavra de Deus não diz para mim e para você andar segundo os nossos achismos. A palavra de Deus diz que eles andavam e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quem eram os apóstolos? Eram os líderes constituídos por Jesus. Jesus havia estabelecido 12 homens para liderar a maior de todas as empresas, o maior de todos os negócios, o maior de todos os eventos da face da terra. Deus havia estabelecido 12 homens para começar esse trabalho, que era a igreja primitiva, e constituiu sobre esses homens autoridades, e se agregavam pessoas. Segundo os historiadores, nesse momento havia cerca de 120 pessoas reunidas ali para perseverarem na doutrina dos apóstolos. Ei, irmão, você está andando uma vida de acordo com o que você acha? Você está andando uma vida como que você acha que é certo? Mas você não vem aqui sentar com o pastor, com o anjo da igreja, com o obreiro, com o teu líder lá na tua congregação, para dizer a quanto anda essa tua vida. Tem pessoas que começam a dizer para a gente: eu não entendo como é que a minha vida financeira vai tão mal, eu não entendo como é que a minha casa, os meus filhos não estão em sujeição a Deus e não querem saber da igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque estão quebrando princípios, porque querem viver segundo aquilo que eles acham, porque eu aprendi desse jeito, porque eu li na Bíblia desse jeito, porque eu acho que é desse jeito. Ei, irmão, no momento que você aceita Jesus como seu único Salvador, no momento que você entende que é ser o corpo de Cristo, o teu eu tem que ir embora, o teu eu tem que morrer. Não importa que eu moro, mas que Cristo vive em mim. Aleluia. O que nós estamos precisando, meus irmãos, para ser uma igreja sarada, é que nós temos que viver sob a autoridade das nossas lideranças espirituais. Tem pessoas que não estão colhendo os benefícios de Deus, porque uma hora estão aqui, outra hora estão lá, a outra hora estão lá. Elas estão aonde que elas estão se sentindo bem pelo favoritismo e porque as pessoas estão batendo nas costas delas e dizendo: oh José, como você é bonito, como você é isso, como você é aquilo. Irmão, eu não quero, de maneira nenhuma, nós não queremos e não podemos querer estar num lugar aonde que as pessoas só batem nas nossas costas e nos digam que nós estamos bem. Para gerar crescimento espiritual para a nossa vida, nós devemos estar num lugar aonde nós somos confrontados. Aleluia. Aonde nós somos efetivamente confrontados com o nosso modo de vida, com a nossa maneira de falar, com o comportamento da nossa família, com o que nós vivemos o nosso cristianismo. Não adianta você querer ir num lugar aonde que as pessoas só vão passar a mão nas tuas costas e dizer: bonitinha, bonitinho, tá assim. Se você quer saber a diferença entre você estar na frente de um profeta de Deus, um homem, uma mulher de Deus, ou de alguém que só quer massagear o teu ego, é que ele nunca vai estar falando aquilo que você quer, mas ele vai estar falando aquilo que Deus quer falar para você. Ele não vai estar massageando você,
Ele vai estar confrontando o seu modo de vida. Muitas pessoas, nós temos visto isso, elas vêm, nós atendemos aqui há 7 anos o culto, momentos com Deus, as pessoas vêm, e daí de repente você começa a dar, né? Ela começa a tomar leitinho, daí ela come um pão já molhado no leite, daqui a pouco vem uma papinha, daqui a pouco você faz um caldo de feijão, e daqui a pouco vem um pedacinho de costela de porco dentro da sopa de feijão, e daí tem um mocinho e ela já se acha com o direito de correr, de sair e embora, porque ela não quer pagar o preço do ensinamento, não quer viver sob uma autoridade espiritual. A Bíblia diz aqui que tudo aquilo que eles faziam prosperava. Por quê? Porque eles estavam em sujeição. Em sujeição, irmãos. Na doutrina dos apóstolos existe uma coisa chamada hierarquia no mundo espiritual. Isso daqui ninguém pode mudar, ninguém pode transformar. Ninguém, nem Deus. Você está dizendo o quê, irmão? Nem Deus não muda isso. Nem Deus. Porque foi o próprio Deus que estabeleceu. E a Bíblia diz em Jeremias capítulo 1 que ele zela pela sua palavra para cumpri-la, para que ela não caia por terra. Nem Deus não pode mudar esse princípio de estabelecimento de uma hierarquia espiritual. Se você está servindo a Deus numa igreja, se você está num conglomerado de pessoas, sabe o que significa a palavra igreja? A palavra igreja vem do latim, significa eclésia. Eclésia, eles constituíram esse nome para derivar em igreja. Por quê? Porque eram pessoas tiradas, arrancadas de denominações, de religiões. Porque quando nós olhamos para o ato, os atos, ou pachié, o original, o latino, ou grego, nós vamos ver que essas pessoas estavam saindo de uma transição religiosa do judaísmo, estavam vindo das suas culturas gentias e pagãs e se fundindo numa coisa só chamada cristianismo. Elas estavam abandonando, senhor José Paulo, o seu modo de vida, as suas práticas, os seus erros, as suas idolatrias, as suas infâmias, para vir aos pés dos apóstolos e dizer como nós devemos viver, como são os nossos ensinamentos. Irmãos, você quer que a tua família, você quer que a tua vida, você quer ter prosperidade, você quer ser sal da terra e luz do mundo, você precisa viver sob a orientação dos líderes espirituais que Deus constituiu. A maioria das pessoas se engana pensando que nós podemos chegar numa tribuna num domingo como esse de Santa Ceia do Senhor para pregar a palavra de Deus, porque nós temos posição, porque nós temos conhecimento, porque nós temos dinheiro, porque nós temos isso. Nada disso. Sabe como que você chega a um lugar aonde que Deus te coloca em evidência e em destaque? Quando você respeita princípios, quando você respeita leis. Quebra os princípios, eles vão te quebrar. Ninguém chega no púlpito para pregar no domingo de Santa Ceia desobedecendo a Deus. Ninguém chega no púlpito de Santa Ceia pregando, mandando, mas chega num lugar obedecendo. Está invertido, irmãos, o papel do que o mundo, do que muitas vezes nós estamos falando acerca das pessoas. Nós temos que, sabe, nós temos que compreender isso, que nós chegamos em algum lugar onde que Deus vai nos colocar, porque nós resolvemos obedecer. Porque nós trocamos o ABCD lá no mundo lá fora pelo obedecer, obedecer a palavra, obedecer aos nossos líderes. Aleluia! Eu quero falar de uma experiência minha pessoal, aproveitando que talvez muitas pessoas, muitas vezes acabam discriminando, dizendo: olha, o fulano pode isso porque tem aquilo. Isso eu quero dizer aqui nesse santo lugar, sobre, sabe, o testemunho desses homens de Deus e de todas essas lideranças. Eu nunca, diante de Deus, e sou homem suficiente para dizer isso, homem, sabe, no que diz respeito ao fio do bigode, e homem como diz respeito às coisas de Deus.
que se um dia, durante todo o processo de ser um vice-presidente, de estar participando da diretoria, eu cheguei para o pastor Josias ou para o pastor João Batista, que foram os meus dois pastores, e os pressionei a fazer algo, quero que Deus me leve agora aqui, ó. Muitos vieram e falaram: irmão Valdivan, fala isso para o pastor. Eu vou falar se for de Deus, eu vou pedir orientação. Ninguém conquista na vida, irmão, com as coisas desobedecendo. Ninguém chega a lugar nenhum querendo inverter as polaridades. Muitas vezes eu e o irmão Leomar nos abraçamos, choramos, passamos 1 hora, 2 horas, até 3 horas conversando e dizendo como nós vamos falar isso para o pastor, como nós vamos chegar. Por que, pastor Prado? Porque nós tínhamos preocupação e respeito pela nossa liderança espiritual. Meus queridos, é assim que você consegue conquistar alguma coisa. Diz a palavra de Deus: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Aleluia! Para nós perseverarmos na doutrina dos apóstolos, nós precisamos entender que nós estamos debaixo de uma liderança espiritual. Obreiros, que os nossos ministérios sejam prósperos, fecundos e frutíferos. Estabeleçam isso na vida de vocês, e que vocês têm que estar debaixo da tutela do anjo da igreja. Tudo aquilo que for feito tem que estar sob a orientação e a direção do pastor presidente. Irmão, eu quero dizer uma coisa que muitas vezes nós estamos redondamente equivocados, e eu aprendi isso nos primeiros anos da minha conversão. Com ovelha, trata o pastor, com o pastor, trata Deus. Tem ovelha querendo tratar com o pastor, tem ovelha querendo meter a mão na cara do pastor e dizer: pastor, o senhor está errado, o senhor não pode agir desse jeito, o senhor é preconceituoso, o senhor é isso, é aquilo. Ei, irmão, quem trata com o pastor é Deus. A minha obrigação, a tua obrigação, sobre todos aqueles que estão constituídos como nossos líderes, é que nós orarmos. Se nós estamos vendo, enxergando alguma coisa errada, que não está certo, que não está dentro dos nossos padrões, nós temos que dobrar os nossos joelhos e dizer: Deus, fala com o teu servo, mostra para ele, fala isso, mostra para ele, levanta alguém para falar. Deus, o Senhor é o mesmo Deus. Deus não continua vivo, irmãos. Deus não continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente, sim ou não? Amém? Então o mesmo Deus que falava aqui em Atos, Ele continua falando nas nossas vidas. Ele é o mesmo Deus dessa igreja primitiva. Ele continua sendo o mesmo Deus. O que nós temos que entender, queridos, dentro desse princípio é o seguinte: primeira coisa, nós somos chamados de cristãos. O que são os cristãos? O que significa ser cristão? O porquê que foi dado esse título a nós? Cristão significa aqueles que seguem a Cristo. Aqueles que seguem a Cristo, todos nós somos chamados de cristãos. Mas dentro dos cristãos, Deus estabeleceu os líderes cristãos. Efésios capítulo 4, versículo 11 diz: Ele mesmo deu-nos para pastores, profetas, apóstolos, evangelistas, doutores, mestres. Ele mesmo deu. Quem seleciona a liderança, irmão, é Deus. Quem seleciona a liderança, vocaciona, é Deus. Nós precisamos entender esses princípios para que tudo aquilo que nós fizermos, nós venhamos alcançar êxito, nós venhamos alcançar, sabe, o galardão das nossas vidas. Sabe por quê?